Você já se viu num momento da vida em que as palavras falharam, em que a dor era tão profunda ou a confusão tão grande que simplesmente não havia voz para orar? É uma experiência humana profundamente espiritual que nos atinge quando o peso do mundo ou o fardo de nossa própria alma nos rouba a capacidade de articular uma súplica. Sentimos um vazio, um eco dentro de nós que parece gritar, mas que, na verdade, se manifesta no mais absoluto silêncio. Talvez seja um período de provação longa, de luto inexplicável, de uma doença que nos consome ou de uma aridez espiritual que nos faz questionar se Deus ainda nos ouve. É a dor que nos cala. É o momento em que, por mais que tentemos forçar as palavras, elas soam ocas, repetitivas ou simplesmente se recusam a sair. Olhamos para o céu e o nosso coração está em frangalhos. E a única coisa que oferecemos é o peso da nossa própria existência, o nosso desamparo. Neste vale de sombras, onde a voz se esvai, o cristão pode sentir-se perdido. Aprendemos que a oração é diálogo, é falar com Deus. Mas o que fazer quando esse diálogo se torna um monólogo mudo? Muitos se julgam em pecado ou abandonados por Deus, justamente porque não conseguem mais rezar direito. Não conseguem sentir a presença, nem produzir aquelas palavras bonitas que lemos nos livros. A verdade, no entanto, é infinitamente mais profunda e consoladora. O silêncio, quando é tudo o que nos resta para oferecer, transforma-se, paradoxalmente, na oração mais sincera, a oração mais pura e radicalmente católica. O silêncio não é a ausência de Deus. Muitas vezes é a preparação para o seu encontro mais íntimo. Quando calamos e o ruído do nosso ego e das nossas demandas cessa, Deus pode finalmente falar no sussurro da brisa suave, como fez com Elias, 1 Reis 19, 11 a 13. O silêncio forçado pela dor é a alma despida, sem a maquiagem das palavras bem elaboradas. É o nosso eis-me aqui mais autêntico. A teologia católica nos ensina que a oração não depende da nossa eloquência, mas da nossa disposição e entrega. Quando o sofrimento nos leva ao silêncio, estamos entregando a Deus não apenas a nossa voz, mas a totalidade de nosso ser ferido. Pensemos em Maria, a Mãe de Deus. Em diversos momentos cruciais de sua vida, a narrativa bíblica não registra palavras, mas atitudes de profunda quietude. Após a anunciação, ela guardava todas estas coisas no seu coração e as meditava. Lucas 2:19. No Calvário, ao pé da cruz, não há registro de gritos ou longas orações verbais, mas um silêncio que falava de entrega total, de um oferecimento que transcende qualquer frase. É esse o silêncio que se torna um ato de fé suprema, a confiança de que Deus entende a linguagem do coração, mesmo quando o coração está em pedaços e não consegue se expressar. Os grandes místicos da Igreja, como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, nos falam da noite escura da alma, um período de purificação, onde Deus retira as consolações sensíveis para aprofundar a virtude da fé. Nesta noite, a oração verbal se torna quase impossível. O cristão sente-se seco, abandonado, incapaz. Mas é nesse deserto que a alma aprende a se alimentar da fé nua. São João da Cruz dizia que a alma só precisa amar em silêncio, pois Deus está trabalhando no mais profundo dela, arrancando as raízes do amor próprio e do apego aos consolos. Quando o silêncio é a nossa oração, o que realmente acontece na nossa vida interior? Primeiro, acontece uma rendição. Paramos de tentar controlar a oração, de tentar produzir os sentimentos, e permitimos que Deus seja Deus.
É a humildade radical de admitir: não sei mais orar, Senhor, mas Tu sabes o que eu preciso. É nesse silêncio que a graça opera uma profunda aceitação da nossa condição. Em vez de lutarmos contra a dor ou a aridez, nós a oferecemos. Em segundo lugar, o silêncio sincero nos une a Cristo em sua paixão. Lembremo-nos de Jesus diante de Herodes e Pilatos. Jesus, porém, nada respondeu. Mateus 27:12. O silêncio de Jesus não era covardia, mas soberania e oblação. O silêncio da vítima inocente é a sua oração mais poderosa. Quando não temos palavras para a nossa dor, estamos, de maneira misteriosa e profunda, participando do silêncio sacrificial de Cristo na cruz. Nossas lágrimas silenciosas, nosso suspiro não articulado, tornam-se parte do grande sacrifício redentor. A tradição da Igreja nos lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8:26. Isso é fundamental. Mesmo quando nossa boca está muda, o Espírito que habita em nós não cessa de orar. É o Paráclito que traduz o nosso silêncio de dor em súplica perfeita. Não precisamos ter medo do silêncio, precisamos confiar no Espírito Santo que transforma nosso vazio em plenitude de oração. A virada interior de fé acontece quando abandonamos a exigência de sentir ou dizer e simplesmente somos em Deus. A oração mais sincera não é a mais florida, mas a mais verdadeira. E nada é mais verdadeiro do que a nossa vulnerabilidade exposta no silêncio. O silêncio da dor nos ensina que Deus não nos ama pelo que fazemos ou dizemos, mas por quem somos, seus filhos. Ele não precisa de um relatório verbal. Ele precisa do nosso coração aberto, mesmo que esse coração esteja apenas suscetível a receber e não a dar palavras. Esta compreensão traz uma paz imensa. Você não está orando mal quando está em silêncio de dor. Você está orando na essência, no nível mais profundo da fé teologal. Você está permitindo que Deus purifique sua fé de todo o sentimentalismo e de todo o ruído. Portanto, se você está vivendo esse momento de calar forçado, abrace-o como um tempo de graça. Saiba que o silêncio, a espera e as provações não são vazios, mas sim os lugares onde Deus mais trabalha em nós. É na quietude da noite, quando as luzes do mundo se apagam, que a estrela da fé brilha com mais intensidade. Onde o homem cessa de agir, Deus assume a obra. Sua aprovação não é um sinal de abandono, mas um convite a uma intimidade maior, onde a comunicação se dá de coração a coração, sem a necessidade de palavras intermediárias. Tenha confiança e esperança. Aquele que disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", Mateus 11:28, conhece o peso do seu silêncio. Ele valoriza mais o seu coração contrito e humilhado, que se manifesta no silêncio, do que 1000 hinos cantados sem verdade interior. Deus está usando este silêncio para moldar você, para torná-lo mais forte na fé, mais desapegado das consolações e mais firme na esperança. Agradeça hoje pelo silêncio, pois ele é a prova de que você está sendo conduzido ao centro da vontade de Deus, onde a fé se torna pura adesão e o amor não precisa de frases para ser reconhecido. Este é o caminho da maturidade espiritual. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente neste silêncio fecundo. Se esta mensagem tocou sua alma e lhe deu um novo olhar sobre a sua oração, convido você a se inscrever neste canal para continuarmos juntos nesta jornada de fé e reflexão.
Sua presença é um apoio valioso para que mais pessoas encontrem consolo e esperança na sabedoria cristã. Que Deus o abençoe e o guarde em seu amoroso silêncio.